Qual a diferença entre metáfora e hipóstase? Essa pergunta é importantíssima, porque é possível realmente confundir uma coisa com outra quando não se tem a noção teórica de ambas. Geralmente as pessoas usam metáforas no cotidiano, na linguagem comum, ordinária, e também assimilam hipóstases e muitas vezes não se dão conta disso, não têm uma reflexão a esse respeito, né? Elas não fazem em geral essa reflexão e isso acaba por conduzir algumas pessoas a uma série de equívocos na linguagem, no próprio pensamento, nas próprias ideias que elas vão formulando sobre, ou vão assimilando sobre a realidade, né, sobre a cultura, sobre as coisas em geral. Pois bem, vamos começar pela metáfora. Existem várias concepções de metáfora atualmente, mas a concepção dominante, hegemônica, ainda é a concepção proposta pelo filósofo Aristóteles, segundo o qual a metáfora é a designação de uma coisa mediante um nome que designa outra coisa. E isso pode acontecer, por exemplo, a partir de um nome mais amplo do ponto de vista conceitual para um nome mais específico nesse sentido. E o contrário também, você pode ter uma relação de um nome mais específico para um nome mais amplo, em termos de sentidos, trocas de sentidos, de conceitos, né? Mas também pode-se ter uma relação entre nomes conceitualmente específicos, né? Não só do geral para o específico, ou do específico para o geral, mas entre nomes específicos, particularmente. E ainda há a possibilidade de se produzir metáfora mediante analogia. A analogia, vale lembrar, é aquele processo, né, que estabelece que o segundo termo está para o primeiro, assim como o quarto está para o terceiro. Por exemplo, se eu digo que a velhice está para a vida, assim como a tarde está para o dia, eu tenho uma analogia de termos e eu posso relacionar esses termos produzindo metáfora e dizer, por exemplo, que a tarde é a velhice do dia. Pois bem, a metáfora ela tem ela tem essas propriedades, ela parte dessas relações que acabei de falar. E as pessoas usam muitas metáforas no dia a dia, né? Antigamente pensava-se que só se usava metáfora na poesia, né? Mas essa visão já está superada. Hoje já se sabe que as metáforas fazem parte da linguagem ordinária, do cotidiano, né? E não só do campo poético, não é só adorno poético. Agora, na Grécia Antiga, até hoje, né, existe o nome do caminhão de mudança, como se pode ver aí na figura, metáforas, né, que significa transporte, né? Metáfora, a palavra original significava transporte, né? Então, até hoje, ela designa o nome desse caminhão aí, né? Metáfora, metáforas. Pois é, porque reflete essa ideia de mudança, de transferência de sentidos de um nome para outro, essa troca de sentidos, esse intercâmbio, né? Pois bem, a hipóstase, por sua vez, é muito diferente da metáfora, embora existam alguns aspectos da hipóstase que possam nos conduzir a um equívoco sobre o uso de uma coisa, né, da hipóstase e o uso da metáfora. Mas a hipóstase, na verdade, ela não é uma figura de linguagem. A hipóstase é um equívoco cognitivo, quer dizer, um erro de conhecimento, que se caracteriza pela atribuição de uma existência real, concreta e objetiva a uma realidade
fictícia, abstrata, né? Ou que se restringe apenas ao caráter incorpóreo do pensamento, certo? Então, a hipóstase, ela é esse tipo de erro cognitivo, né? Comparando, mais uma vez, com a metáfora é possível, né, por meio da metáfora e do uso da metáfora, nós podemos conseguir resgatar o sentido literal daquilo que estamos dizendo, muitas vezes, né? Ou pelo menos compreender que estamos usando uma metáfora em certas ocasiões, né? Agora, por exemplo, se eu digo uma metáfora bem vulgar, bem popular, essa menina é um anjo, né? Sabemos que, de fato, ela não é um anjo, que isso é uma metáfora, que eu estou apenas atribuindo a essa menina as qualidades de um anjo, né? Da ideia de anjo, né? Ou da imagem do anjo, digamos assim. Certo? Então, nós sabemos que é uma metáfora, sabemos que, de fato, a menina não é um anjo, né? Mas usamos as metáforas, para nos comunicar assim, de forma mais prática e tal. E não temos dúvida de que é uma metáfora ali, se nós formos tentar resgatar a base concreta daquilo que estamos falando. Já na hipóstase, além de não se ter aí uma figura de linguagem, né, as pessoas tendem a acreditar piamente que aquela realidade fictícia, abstrata, né, sobre a qual estão falando, é uma realidade real, concreta. Porque a hipóstase induz o sujeito a esse erro cognitivo. Então, é importante saber realmente diferenciar metáfora de hipóstase, embora a hipóstase não seja uma figura de linguagem, mas ela tem, né, se a gente pensar bem, ela tem um ponto bem semelhante ao processo metafórico, mas que, na verdade, não é um processo metafórico, embora possa até se valer de processo metafórico, mas ela de forma mais profunda, ela é, na verdade, um erro cognitivo, né? Então, eis aí a diferença entre metáfora e hipóstase. É isso.